O Einstein era muito inteligente, nem todo mundo é A Einstein, questão entendeu? que eu perguntei, Monark, assim, é bastante objetiva. Eu perguntei se você acha que a gente pode dizer que, naturalmente, algumas pessoas são mais indicadas ou mais propícias a estar no poder. Essa foi a minha pergunta. E por que que eu perguntei isso? Agora eu vou pedir só para você me ouvir um pouquinho, ouvir bastante você, o pessoal já está reclamando que é só você que está falando. Por Tudo que que bem, eu mano. fiz essa indagação, viu, Vilela? Porque eu comecei falando da teoria da conspiração do globalismo e falei que, por exemplo, isso é inspirado numa teoria da conspiração que tem um fundo antissemita, tá? E que isso depois Pô, vai de novo evoluir isso? para uma. Deixa eu falar, Monark. Eu deixei Mas você é um falar, agora deixa debate eu falar. comigo ou é uma aula de história que você tá falando? Não, eu tô falando com o público, tá? Por favor. Agora você, por favor, Não presta é um atenção que eu tenho debate, que você tá falar. fazendo uma Não, palestra. não, fica quieto, Monark, eu quero falar. É Deixa, É importante. um debate, Eu sei que você não vai. você quer Fica falar quieto, palestra? Monark. mas deixa só ele. Fica quieto que Cara, eu quero você não falar. manda em mim, ô imbecil do caralho. Tá? Ô, É que calma. você tem que. Ô, Se você Monark, não quer ouvir, as pessoas ficam. Ô, deixa só Vilela, ele colocar a eu não ideia. Vamos nomeei lá. ele antes. Vamos lá, vamos lá. A gente Ele tá falando, mandando eu ficar quieto? Não, Ele acha que é só quem, um mano? pouquinho. Eu preciso desenvolver um raciocínio. Até agora eu estava ouvindo o Monark. Você tá Agora eu repetindo só a coisa quero que você já falar. Eu não falei falou, nem pô. 2 minutos, Não, ele vai Vilela. falar outra coisa. Vamos lá. Quero ver. Vamos lá, 2 minutos. Vai lá. Vamos lá, Beleza. vamos lá. Eu vou falar, tá? Então, esse globalismo que eu estava explicando antes, que tem uma raiz antissemita lá no protocolo dos sábios de Sião, ele vai evoluir para esse perennialismo, tá? Que é uma filosofia, por exemplo, que o Olavo de Carvalho vai fazer parte, vai ajudar a trazer para o Brasil. E esse perennialismo, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, ele tem uma das crenças que eles chamam de homens espirituais, que é basicamente isso que o Monark descreveu aqui para gente, que é essa ideia de que existem pessoas melhores e que devem governar, enfim, e que o mundo não estaria bom, né, não estaria bem, justamente porque não são esses que estão governando. Hoje o que está acontecendo é uma intromissão de outros grupos, mercadores e etc., né, que formaria, por exemplo, essa teoria da conspiração de existir um grupo, né, que governa o mundo. Por que que eu estou falando isso e por que que é importante e por que que o Monarca precisa deixar eu falar? Porque isso é uma tese eugenista, tá, Vilela? Então, assim, desculpa, eu tenho que falar, mas o meu motivo de ter vindo aqui era tentar demonstrar isso, tá? Então, eu já consegui demonstrar isso, também já consegui demonstrar, por exemplo, Mostrou que o nada, Monark cara. Você não fala a demonstrou respeito porra de nenhuma. famílias, tá? Na verdade, são simplesmente os capitalistas, tá? A Vamos por história, partes. basicamente, é da formatação da sociedade de classes e formatação do Estado. Se depois tiver tempo eu explicar isso, Então, eu posso eu só explicar, queria, até Humberto. chegar no capitalismo, que é Tá. a mais bem acabada dessas formas, tá? Só, Então Vilela, é vem só cá, esse o mas, ponto que eu Humberto, queria que eu sei que o Monark ficou nervoso, né? vamos. Por quê? Porque Em eu tô relação a aqui esse Você tá me ponto. mostrando essas chamando de coisas. nazista e eugenista. Então, vamos. Não, O que cara, eu você não quer que eu falei fique isso. Eu feliz com falei você? que o que você falou é análogo, é semelhante, é Você tá me parecido com chamando, velho. o Você é burro, perennialismo. pô. Você tá me chamando de nazista, você tá me chamando de um monte de Não, nome cara, aí, isso eu aí é tenho que você ficar que tá quieto e dizendo. Eu feliz não com falei isso. você? Pode voltar ali o Ah, pelo amor de vídeo. Então, Deus, seja mas sonso, cara. Monark, Agora, se o Seja chapéu sonso. serviu, aí eu pergunto. Monark, agora então, em cima do que ele falou, você quer comentar alguma coisa? Porque ele falou que isso tem raiz, não que você é, ou que seja. Mas você concorda Não, com essa ele visão tá dele? querendo dizer que eu sou. Entendeu? Não, cara, a única coisa que eu tô falando é que, obviamente, existem pessoas que são melhores que as outras em determinadas questões. Entendeu? Tipo, você não quer ter um governante imbecil, cara. Quem que quer ter um governante imbecil? Existem pessoas imbecis? Existem. Entendeu? Se você quer colocar as pessoas imbecis em poder, porque você acha que qualquer um pode ter poder, porque todo mundo é igual e todo mundo governaria da mesma forma, isso é burrice, porra. Eu não Obviamente que disse tem isso. pessoas que são mais competentes de governar do que as outras, mano. Entendeu? Isso é natural, isso não é eugenista, porra. Isso é usar o cérebro, caralho. Você quer um mestre de xadrez jogando xadrez, você quer o Michael Phelps nadando, você quer o Michael Jordan jogando basquete, e você quer um governante, tipo um Marcos Aurélio, para governar, entendeu? Você tem que ter pessoas competentes em posições de poder, principalmente se for posições muito importantes, porra. Você vai querer ter um idiota lá? Humberto Não e faz Monark, sentido. pelo que eu entendi, ele tá falando mais de meritocracia do que alguma tese eugenista, você não acha não, Humberto? Que as melhores pessoas Não, deveriam por isso ocupar... que eu fiz as perguntas antes, Vilela. Todo mundo pode voltar ali. Eu perguntei se existe, foi isso que eu perguntei, se existe alguma questão natural
que leve as pessoas. Então, veja, natural significa que é da natureza de pessoas serem Genética. naturalmente melhores geneticamente para governar. Eu não falei no esporte, eu não falei. Mas eu acho que lógico que algumas pessoas vão ter determinadas questões facilidades biológicas que podem fazer elas terem vantagens em determinadas situações. Então, não é disso que eu estou falando, mas isso enfim, é normal, a gente sabe, tem vários estudos, por exemplo, dentro do esporte. Então, por isso que eu perguntei para ele antes, tá? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou afirmando que o monarca é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que globalismo é uma teoria da conspiração que tem relação com o perennialismo e que o perennialismo tem essa ideia dos homens espirituais que seriam uma espécie de raça superior que deveria governar por esta condição. Se o monarca acredita nisso ou não, aí eu vou deixar para o nosso público avaliar, para todo mundo que está avaliando o debate aqui, tá? Eu estou só colocando isso, tá? E o monarca não me respondeu. Eu vou insistir na pergunta, tá? Para a gente não ficar rodando no mesmo assunto. Essas famílias, tá? Elas têm algo em comum, né? E para mim está bastante claro que sim, existem famílias mais influentes politicamente que outras no mundo. Isso não há a menor dúvida. Rockefeller. Mas o ponto aqui que é bastante claro para mim é o seguinte: essas famílias são, na verdade, atualmente, os capitalistas. É isso. Simplesmente são os capitalistas. Os capitalistas, eles têm muito poder econômico e eles conseguem transformar este poder econômico em poder político. Enquanto há qualquer tipo de governança global ou de tendência dos países replicarem determinadas práticas econômicas, aí a explicação também é bastante conhecida. Aí a explicação é o imperialismo, que é a fusão, né, do capital industrial com o capital financeiro, que precisa da exportação de capitais, ou seja, precisa avançar para outros mercados consumidores, para novas fontes de matéria-prima, e por isso que o capitalismo ele vai avançando no mundo, né? Entretanto, não há um único bloco de poder, né, que justifique essa ideia de globalismo, que é uma governança, até porque existem conflitos interimperialistas, blocos de poder que divergem, frações diferentes da burguesia, por isso, por exemplo, existem as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram choques interimperialistas, com a função de tentar resolver essas disputas por áreas de influência, tá? Esse é o ponto. Não, isso ficou claro. Eu queria só colocar uma outra questão. Monark, você quer... Ele fez a maior parte das perguntas para você, agora faz alguma pergunta para ele, alguma questão que você queira que ele esclareça. Sobre comunismo, por exemplo, ou liberdade de expressão, alguma coisa que você... Se há realmente essa separação entre os estados e não há esse sistema global organizado, por que as empresas americanas exportaram toda a sua capacidade industrial para a China nos últimos 30 anos, entendeu? Se há realmente uma briga, uma guerra entre a China e Estados Unidos, por que as empresas americanas exportaram e industrializaram a China, causando esse desenvolvimento econômico que eles vivem hoje? Por que inimigos fariam isso uns com os outros? Não, é bastante simples, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Na verdade, por que houve uma há um processo, tá, Monark, e todo mundo está aqui nos assistindo, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Quando os países se desenvolvem, é comum que os serviços da indústria sejam substituídos por serviços sofisticados, que se mantêm nas matrizes. Então, advocacia, serviços de publicidade e propaganda, serviços de contabilidade, enfim, esses serviços continuam, né, como serviços especializados, e as plantas produtivas acabam migrando para lugares onde o custo de produção é menor. Até por isso que a gente sempre teve, já há muito tempo tem produtos made in Taiwan, lembra que antigamente tudo era made in Taiwan? Hoje em dia as coisas são made in China, né? Por quê? Porque a China oferece, até hoje, né, antes oferecia mais incentivos ainda para isso, né, a possibilidade da instalação dessas plantas produtivas, fazendo com que o custo de produção desses capitalistas seja muito menor. É muito mais barato produzir um iPhone na China do que produzir um iPhone na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, a explicação é bastante simples. O que acontece é que
Na maior parte dos países, essa produção, ela não se converte em desenvolvimento local. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas empresas automobilísticas são todas de fora. E isso não trouxe a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria indústria automobilística. A China, como tem uma política diferente, que só é permitida porque em 49 teve uma revolução, eles, para que as pessoas do mundo inteiro pudessem transferir para lá as suas plantas produtivas, exigiam, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Para que a China pudesse também incubar a sua própria indústria. Então, a China oferecia o seu enorme mercado consumidor, né? Oferecia a sua rede logística insuperável, sua oferta de energia insuperável, e também um salário mais acessível. Então, é por isso que eles vão produzir lá, por isso que vão produzir no Brasil, por isso que é cada vez mais difícil produzir no mundo desenvolvido, na Alemanha e nos Estados Unidos, que agora o Trump, inclusive, está tentando mudar isso. Qual é a questão, Você não respondeu. Ô, Vilela, ele falou, não respondeu nada. Por que a porra dos Estados Unidos deixou... Cara, eu expliquei, sim. Você não explicou nada, cara. Você só falou um monte de lero decorado que você tem, porque você não pensa. Você só decora os talking points que eles alimentam pra você. Fala o que você quiser aí, cara. Mas qual que é a tua explicação? Penso, é o que você pensa sobre isso? Não, ele não explicou. Ele não explicou por que os Estados Unidos e as empresas americanas migraram a indústria pra China, cara. Por que se os Estados Unidos Mas vamos dizer lá que é mais barato, simples assim. Mas, cara, é mais barato para quem? Os Estados Unidos se ferrou, perdeu, a classe média perdeu a maior parte dos trabalhos que eram bem remunerados, entendeu? Tipo, isso não foi positivo para os Estados Unidos. Eu nem acho que não, mas isso é um efeito que só foi visto depois. Então, mas você acha que tipo, a única explicação para isso ter acontecido é que existe um sistema global que controla o mundo corporativo. Esse sistema global. Essa é a pior explicação possível, né? A Lavalha de Ocã já te mata na entrada. Essa aí é a explicação. Você tem que ter. Para você fazer uma alegação extraordinária, você tem que ter uma evidência extraordinária. Senão eu estou te dando uma evidência extraordinária, que foi a indústria dos Estados Unidos. Qual a evidência? Hã? Segundo ele, tomar uma decisão. Tomar uma decisão horrível que afetou o próprio país. É isso? Sim, por que os Estados Unidos tomam uma decisão estratégica que vai alimentar um player do outro lado do mundo que tem potencial de passar eles economicamente porque tem um mercado maior, entendeu? Por que os Estados Unidos ia deixar isso acontecer, né? Ou os Estados Unidos é muito burro, o que eu não acho que é a verdade, ou existe um sistema global de controle, entendeu? Que não está preocupado em necessariamente agradar a população americana, e sim criar um comércio internacional mais eficiente, e por ter essa motivação, eles exportaram a indústria americana para a China e para a Ásia, entendeu? Porque eles conseguiram ativar economicamente grande parte da parcela mundial, porque são países que têm uma demografia muito, ou seja, eles têm muitas pessoas que vivem lá. A China e a Índia têm 1 bilhão e pouco de pessoas que tem lá, entendeu? Então, se você investe nesses países, você tem a chance de afetar o maior número possível de pessoas. Então, provavelmente foi esse o cálculo econômico da elite mundial que controla o mundo. Foi por isso que aconteceu isso. Por isso que aconteceu a globalização dos mercados. Foi um processo de integração econômica que a gente viveu, que agora está chegando no fim, entendeu? Já está integralizado. A questão é que ficou ruim para o Ocidente isso, no final das contas, entendeu? Então, como ficou ruim para o Ocidente, está havendo um certo racha político no mundo. Mas, mesmo assim, ainda se mantém a pauta globalista. Eles ainda são os players mais relevantes do mundo. Mas, Monark, pelo que eu entendi, o Humberto acha que isso foi um erro de cálculo, que não foi uma coisa proporcional. Não, eles tinham... Só um pouquinho, deixa eu responder ao Monark. Tá. Deixa eu responder ao Monark. Na verdade, assim, não tem erro de cálculo nenhum, gente. É muito simples. Isso aí tá tudo bastante bem documentado. Não tem nada de estranho nem exótico nisso. Quando eles fazem essa transferência das plantas produtivas para locais onde a produção é muito mais barata, eles lucraram muito com isso. Isso alavancou muito os lucros. Não, eles quem? Formou, entendeu? Os países. Eles monopólios. E só deu errado por uma coisa. Eles, quando transferiram, por exemplo, para a China, eles acreditavam que com o Deng Xiaoping havia acontecido uma simples restauração capitalista, tá? O que não foi bem o que aconteceu.
Eles acreditavam que ao transferir para a China e aproveitar todo esse mercado consumidor e tudo mais, seria a mesma coisa que eles sempre fizeram, colocando as suas plantas no Brasil, colocando as suas plantas em outros lugares do Sudeste Asiático, na América Central, etc. E isso nunca deu problema, como não dá até hoje. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que a China nunca passou verdadeiramente por uma completa restauração capitalista. E eles aproveitaram isso enquanto uma estratégia para transferir tecnologia e desenvolver a sua própria indústria. Porque antes disso acontecer, gente, da China se transformar num grande concorrente global para o Ocidente, essa política de transferência das plantas produtivas para onde é mais barato produzir estava dando muito certo, estava dando muito lucro. Eles jamais imaginavam que iriam perder o controle disso com o surgimento de um gigante criando a sua própria indústria de ponta. Lembram? Vou dar um caso aqui que é caricato. Vocês lembram do Elon Musk rindo quando foi indagado a respeito da BYD? Dizendo que, tipo assim, eles nunca vão concorrer comigo, ou coisa do gênero. Era essa visão que eles tinham da China. A China produz quinquilharia. Então, tudo bem, nós vamos colocar nossas fábricas lá e nós vamos fazer com eles o que a gente faz com o Brasil e com outros países do sul global. Nós vamos explorar e vamos continuar enriquecendo como a gente faz até hoje. Por que isso mudou agora? Isso mudou agora porque está flagrante que os Estados Unidos não conseguem mais competir com a China nesse jogo. Hoje, a China, no mercado global, ela vence os Estados Unidos se não houver uma guerra comercial, uma guerra tarifária ou mesmo uma guerra bélica, que pode ser o fim de tudo isso. Então, não tem teoria da conspiração nenhuma, é bastante simples. Eles colocaram as fábricas lá, que era mais barato, isso deu muito lucro durante muito tempo, continua dando em tudo que é lugar do mundo, e agora está mudando esse jogo, porque a China se coloca como uma potência contra-hegemônica. No fim da União Soviética, os Estados Unidos achou que tinha ganhado e que não tinha mais opositor. É um período que a gente chama de Pax Americana, que na verdade é o estabelecimento do neoliberalismo, que basicamente diz isso. Olha, nós vamos manter as patentes, vamos lucrar com royalties, vamos lucrar com a financiarização do mercado, mas as plantas produtivas vão ficar onde é mais barato. O que eles perceberam? Nessa de deixar a produção mais barata e lucrar com o mercado financeiro, eles criaram um grande polo industrial que agora eles não conseguem mais enfrentar. E por isso que o mundo está mudando rapidamente, formando blocos econômico-militares, que a tensão bélica está novamente subindo, e por isso que muitos já dizem que nós estamos numa nova Guerra Fria, lógico, com as características do século XXI e tudo mais. Então, assim, eu estou chovendo no molhado, essas explicações simples, mas eu não espero convencer o monarca, eu espero convencer aí algumas das pessoas que estão nos assistindo. Que questão podemos ir agora ou vamos para... Vocês querem perguntas do chat? O que vocês querem? Querem um outro tópico? Quer falar do Estado? Vilela, é que, tipo, isso não é um debate, tá ligado? É palestra. Não é debate. Então vamos lá, coloque... O Monark não suporta ouvir, cara. Ele então não suporta vamos ouvir. Lá, Monark. É que você descreveu algo que aconteceu, mas você disse que é porque os americanos são burros. Entendeu? Não, eu não disse isso. Eles lucraram muito. Você disse isso. Você disse que eles não imaginavam que a China ia conseguir. Tipo, você acha mesmo que movimentos estratégicos mundiais desse nível são feitos sem um pensamento estratégico? A questão é que você está colocando, achando que os Estados Unidos é o poder hegemônico no mundo, mas na verdade você não consegue enxergar que existe uma estrutura corporativa internacional que tem mais poder do que qualquer estado no mundo, inclusive os Estados Unidos. A China, o país maravilhoso que você ama tanto, é, na verdade, um dos países mais submissos às agendas internacionais. Tanto que todas as pautas ambientalistas e de ESG, que são impostas pelo Fórum Econômico Mundial, são seguidas à risca na China. Tanto que eles são os maiores produtores de painel solar, por exemplo, são os caras que mais plantaram árvores no mundo no último tempo. Todas essas pautas foram pensadas pelo Fórum Econômico Mundial, não saiu da cabeça do chinês, entendeu? Então, é só isso que eu gostaria que Humberto e os comunistas entendessem, entendeu? Que a China não é o big player aqui do mercado, entendeu? O big player do mercado é uma estrutura global, entendeu? Que comanda o Brasil, inclusive, tá ligado? Mas se vocês não querem perceber isso aí é azar de vocês, pô. Você viu como eu sou sucinto? Eu não fico 20 horas falando. Tá bom. Vamos lá. Ô, Léo,